Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 12 desse primeiro trimestre de 2024, onde estaremos aprendendo sobre o papel da pregação no culto. E já chegando, esta já é a penúltima lição desse trimestre, onde tivemos lições maravilhosas no curso aqui desse trimestre, onde aprendemos grandemente com o pastor José Gonçalves. E agora estaremos falando aqui acerca da pregação. É um assunto que não poderia ficar de fora do bojo de lições preparada pelo nosso mestre, pelo pastor José Gonçalves. E esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana. Já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. É muito importante este comentário, esta lição. A começar, o texto áureo então é de uma inspiração tremenda quando vemos aqui: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo trazendo aqui, ensinando o seu discípulo, o seu filho na fé, aquele que haveria de continuar a mensagem do Evangelho iniciada e propagada pelo apóstolo Paulo. Agora ele prepara o discípulo e esse discípulo, ele está agora recebendo as últimas instruções do seu mestre para que ele siga avante levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos em pregação, o nosso comentarista ele vai dizer logo aqui na introdução, dizendo assim: a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida, revelar a Deus e educar a igreja, trazer Deus à igreja e também edificar, ensinar, educar a igreja e preparar esta igreja para que ela possa resistir aos ventos doutrinários que surgem, os ventos da tentação, as provações, principalmente no campo espiritual. E eu creio que esta palavra, esse ensinamento aqui não é para afrontar a ninguém, não é para atacar projeto de ninguém, mas sim para trazer a essência, a verdadeira palavra de Deus, como nós recebemos aqui nesta lição de número 12. Então, nós temos aqui 3 pontos. Antes de fazer os comentários, nós temos aqui 3 pontos: o ministério da palavra e o seu propósito. Depois nós vamos ver a palavra e sua importância. E no tópico 3, a palavra e sua fundamentação. Aqui nós encontramos, primeiramente, a palavra ela tem um propósito. O Senhor vai dizer lá em Isaías, o Senhor Deus ali usando o profeta Isaías vai apontar o seguinte, que a palavra de Deus ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, ou seja, atender o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela não é supérflua. A palavra de Deus, ela não é sorrateira. A palavra de Deus, ela não é enganosa. A palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela não atende o politicamente correto. A palavra de Deus, ela não atende os requisitos impostos pelos homens. E assim nós vamos encontrar hoje, nesse ponto aqui, qual é o propósito da palavra? É revelar a Deus, é trazer a mensagem de Deus e é também ensinar, educar e formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando vemos lá em Efésios, no capítulo 4, que vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os aperfeiçoados? Esses que recebem os dons ministeriais para quê? Para edificar a igreja do Senhor Jesus, para a edificação da igreja do Mestre. Ou seja,
a pregação, a palavra de Deus, ela tem esse poder de edificar, de construir, de solidificar aquele primeiro ensino que trouxe, que gerou e brotou a fé no coração da pessoa. Como Paulo vai escrever aos Romanos, dizendo no capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui nós vamos ver logo no item 2 do tópico 1 da nossa lição, o caso de Lídia, que está registrado lá em Filipe, né, na cidade de Filipe, Atos capítulo 16 e versículo 14, que ela foi alcançada, o seu coração foi impactado pela pregação da fé. Quando Paulo pregava, o Senhor Deus toca no coração de Lídia e ela então vem à conversão ao Senhor Jesus Cristo e passa a ser uma auxiliadora do reino de Deus. Agora, a mensagem pregada, ela deve ser cristocêntrica. Primeiramente, nós temos que abordar aqui um ponto: os tipos de pregações que não podem e não devem ser praticados. E é o que nós mais temos encontrado nos últimos dias, nesses últimos tempos. Nós não temos encontrado aquela pregação querigmática, aquela pregação que traz do originário do verbo querizo, que quer dizer ensino, que quer dizer ali a instrução genuína, que vem trazer uma formação interior da pessoa. Então essas pregações querigmáticas foram abandonadas. Hoje as pessoas estão pregando o que está na cabeça. Muitas vezes, por isso que eu já citei aqui o caso do profeta Isaías, que a palavra do Senhor ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz, que é o propósito para o qual ela foi enviada. Ela tem um propósito, ela faz, como está lá também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de dois fios, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, a palavra de Deus. Então a palavra ela tem poder, e agora o que nós estamos vendo, as pessoas lêem o que está na Bíblia e pregam o que está na cabeça, lê o que está na Bíblia e prega aquilo que é interessante ao público para o qual ela está pregando. Hoje as pessoas, não é criticar projeto, mas é mostrar o erro que muitos cometem. A pessoa, ela está pregando em um determinado local, ela é chamada para pregar, e quando ela vai pregar, ela observa a plateia, ela observa quem é que lhe chamou, ela observa a situação, e a mensagem que ela vai pregar será de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos. Ela vai trazer uma pregação que não vai confrontar a vida de pecado, a vida de miséria, aquela vida desgraçada no pecado, ela não vai confrontar. Por quê? Porque ela tem um interesse, ela vai receber uma oferta, ela vai receber algo, ela vai receber uma recompensa. Não que eu seja contra o recebimento, ao dar oferta ao pregador. Aliás, a Bíblia, ela nos ampara e nos dá esse amparo bíblico para assim fazer, porque digno é o obreiro do seu salário. A pessoa, ela sai de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, ela tem despesa de transporte, não importa se é carro, se é avião, se é trem, ela tem despesa, ela vai se dedicar, ela vai ler, ela vai se entregar na presença de Deus para receber algo de Deus e entregar uma mensagem para aquele público que a convidou. Então, a pessoa, ela tem, assim, eu vejo que a oferta, ela faz parte, ela não é pecaminosa, não é crime, não é pecado e não é nada de hediondo diante de Deus e no convívio cristão, não é. O problema é que as pessoas colocam a questão da oferta acima da responsabilidade espiritual. E quando vai trazer a mensagem, não traz a mensagem de Deus, mas traz uma mensagem para massagear o ego, para fazer aquela massagem nos ouvidos de quem está ouvindo. E traz uma mensagem de psicologia, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que não condena, que não confronta o pecado.
Aí está o problema. Há outros pregadores, quero eu aqui dizer, um rabino, né? Rami Bar Shami, ele diz o seguinte: indague-me sobre um ponto da lei, embora eu lhe responda segundo a razão, você encontrará seu paralelo na tradição. Quem é esse? Esse rabino, ele traz aqui um ensinamento sobre o Talmud. Sobre o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud ele é dividido em duas partes, né? Que é o Mishnah e o Gemara, que quer dizer a lei oral e também o comentário sobre esta lei oral. Então eles trazem esses comentários e existe então a questão dos talmudistas, é trazer uma explicação acerca da lei, dizendo que a lei está inacessível ao povo, então eles vêm com uma explicação para que o povo entenda o que está escrito na lei. E isso foi distorcendo, foi torcendo aquilo que foi dito, que foi escrito por Moisés. Eles mudaram as interpretações e chegaram até o ponto que Marcos capítulo 7, versículo 13, o Senhor vai condenar essa questão. O Senhor condena a questão da tradição dos judeus, que eles, na sua tradição, negavam e reprovavam a lei de Moisés. Também Mateus capítulo 15, eu quero até fazer menção aqui desse texto, que vai dizer o seguinte, olha só, versículo 4, pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. Versículo 5, mas vós dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidastes, pois, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Então aqui o Senhor Jesus está mostrando, olha, a lei de Moisés diz, o filho que maldisser o pai e a mãe deve ser morto, mas vós dizeis é corbã ou oferta alçada. Então, pela vossa tradição, anulais a lei. E eles querendo condenar o Senhor Jesus justamente pela não observância da lei. Isso era origem do Talmud, eram explicações talmudistas. E hoje o que nós estamos vendo? Pregadores, ensinadores, olha só, pregadores, ensinadores do Evangelho, estão buscando subsídio nos escritos rabínicos judaicos. Alguns são esclarecedores de assuntos e de temas que nós vamos encontrar ao longo, principalmente, do Antigo Testamento. Então, são de grande valia para que possamos entender e absorver aquilo que foi explicado. É de grande valia. Porém, mas nem tudo que está no Talmud é de grande valia. Há muitas coisas que estão no Talmud que são verdadeiras heresias. E muitos estão buscando lá no Talmud e aplicando no Evangelho. Eu procuro falar desta forma, são os pregadores talmudistas, trazendo ensinamentos talmúdicos para o Evangelho de Jesus Cristo, o qual o Senhor Jesus reprovou, porque ele vai dizer que pela tradição vocês estão negando os próprios escritos de Moisés. Assim, o ministério da palavra, ele é muito importante. Ele é muito importante, o ministério da palavra. Hoje, as pessoas querem fazer um evento, então traga, não nada contra os cantores, mas traga os cantores e eles têm lá 1 hora, 2 horas, 1h30 de louvor e sobra tão somente ali 20, 30, 40 minutos para a pregação da palavra. Além do que, em muitos lugares, o pastor já não fica mais no púlpito, fica lá o conjunto que está tocando, que está cantando, o artista, e o pregador, o pastor, está lá embaixo para poder pregar a palavra. É o contrário do que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós estamos vendo é uma dura e triste realidade. E as pessoas estão pregando, além de pregar o talmudismo, pregar mensagem de autoajuda. Nós estamos vendo agora os ensinamentos politicamente corretos, os ensinamentos que vêm segundo
o politicamente correto e não segundo a palavra de Deus, porque pecado é pecado, idolatria é idolatria, e há muitas idolatrias que sendo praticada no nosso meio e que nós muitas vezes nos calamos. Nós muitas vezes nos calamos e se não prestar atenção, nós estaremos sendo levados nessa corrente de apostasia da última hora. E aqui o nosso comentarista ele vai dizer assim, que a palavra de Deus ela serve para formar os valores cristãos. Por quê? Nós estamos vendo numa verdadeira guerra cultural. Quem ganha a guerra cultural, ele ganha praticamente o domínio. Ele tem o domínio da massa. Então, como que a massa é dominada? Pela cultura. Os romanos queriam dominar pela força, mas os gregos disseram, dominaremos pela cultura, e pela cultura eles dominaram. Tanto é que a cultura grega, ela foi inserida na cultura romana. E o que nós estamos vendo hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo de sociedade líquida, muitos estão absorvendo esses ensinamentos, trazendo essa liquidez mundana, essa liquidez do mundo, essa liquidez cultural, essa liquidez para a igreja, por falta do ensino da palavra, por falta de pregação da palavra. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir a palavra de ensino. Hoje, eu me recordo quando aceitamos a fé, lá nos anos 80, o que era? Quando no culto de doutrina, era chamado o culto de doutrina. Culto de doutrina. Hoje não se usa mais culto de doutrina, porque se falar que é culto de doutrina, as pessoas fogem, não querem mais ouvir. Mas Deus, creio eu, que Deus está levantando uma nova geração de jovens pregadores voltados para a palavra. Glórias a Deus por isso. Tenho visto muitos pregadores jovens que não fazem parte dessa coisa maluca, né? De aparecimento, de querer aparecer, mas estão firmados na palavra, trazendo a palavra de Deus como ela verdadeiramente é e deve ser propagada. Muitos estão se deixando levar por esta sociedade líquida, por esta cultura líquida que está sendo oferecida à igreja. Antigamente não se ouvia tanta questão de divórcio e separação no meio da igreja, hoje está comum. A separação, divórcios, a família desestruturada dentro da igreja. Então, irmãos, nós temos aqui o que é que vai curar isso? É a pregação e o ensino genuíno da palavra. Nós não estamos mais... Muitos, né? Eu falo nós aqui no contexto geral, não generalizando, mas para que possamos entender, a igreja desta última hora está abaixando a sua guarda no tocante à palavra, e nós precisamos voltar à palavra. E quando fala isso, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, ou seja, começa na liderança. Quando as pessoas estão se deixando levar pela aparência, deixando-se levar pelo status. E agora, as pessoas quando querem alguma coisa, estão olhando o retorno financeiro. A palavra de Deus não é para trazer retorno financeiro a ninguém. A palavra de Deus não é para enriquecimento próprio, locupletação própria. A palavra de Deus é para ganhar as almas para Cristo, para o reino de Deus, ele ser engrandecido. Vemos que a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente à da cultura secular. Aqui nós vemos que essa cultura secular, ela está adentrando no meio da igreja e corrompendo os bons costumes e os bons ensinamentos. Ministério da palavra é algo sério, porque não existe outro mecanismo para ganhar as almas senão pela palavra de Deus. Quero eu parar aqui, fazer apenas um breve comentário. O maior problema que nós estamos enfrentando hoje
É as pessoas querendo tirar a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a palavra, mas que ela contém a palavra de Deus. Há pessoas que hoje se julgam mais sábias do que aqueles que pregaram no passado. Há aqueles que se julgam ser o dono da verdade e mudam a essência da palavra de Deus. Nós temos que crer que o Senhor Jesus inspirou a palavra. A palavra foi inspirada e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o mesmo que inspirou a palavra, preservou o texto original. Não são agora pessoas espíritas inconversas que vão dizer que a palavra de Deus ela foi adulterada. E muitos que se dizem ou que são assim reconhecidos, grandes teólogos e mestres, estão embarcando nesta canoa furada, dizendo que a Bíblia ela tem erros, que o Novo Testamento está eivado pelos erros dos homens. Deus preservou o texto original da palavra. E este é o maior problema, porque a pregação antes era para chegar aos pecadores, ganhar as almas para Cristo. Mas hoje, uma das preocupações principais que devemos ter é preservar os nossos jovens, preservar os jovens pregadores, para que não sejam eles levados por essa corrente, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nós temos que preservar essa pleiade de jovens pregadores que estão vindo, que eles não se desviem para o caminho da loucura, dizendo que há erros, que há coisas erradas no Novo Testamento. Mas não, o Novo Testamento, esta palavra que temos em nossas mãos, as melhores versões bíblicas, é a revista e corrigida e também a corrigida fiel. A Bíblia da Reforma, que mudou o mundo da Reforma protestante para cá. E agora, nesta última hora, vem esta onda de apostasia, querendo tirar a autoridade da Bíblia. Não podemos baixar as nossas guardas nesta última hora, mas preservando o ensino da palavra, porque é bíblico nós falarmos a palavra de Deus. Eu quero ver aqui, olha, o que o nosso comentarista coloca. O objetivo quase sempre é financeiro. Muitas pessoas estão torcendo a palavra de Deus e mudando a salvação para o objetivo financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Não se prega mais a conversão, a pessoa está em pecado, está em prostituição, está ali vivendo uma vida pecaminosa que enoja a Deus. E a pessoa fala e diz, olha, o Senhor te abençoou e quer te abençoar ainda mais. Esta não é a mensagem de Deus, esta é a mensagem do diabo, para levar a pessoa a continuar na prática do pecado e ir depois para o inferno. O Senhor não tem prazer na condenação de uma alma, mas na sua salvação, e para isso Ele tem a sua palavra, e nós pregadores, para levarmos esta palavra e ganharmos estas almas para Cristo. Que Deus conserve a sua vida, que Deus te proteja e te guarde, e que seja você um instrumento nas mãos de Deus. Amém.